Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. Vamos continuar nossa conversa a respeito dos tipos de espíritos que comparecem ou participam da reunião mediúnica. Já conversamos um pouco daqueles que compõem a equipe espiritual e começamos a conversar no último vídeo a respeito daqueles que comparecem, né? E estamos nos reportando principalmente ao tipo de reunião que é denominada de desobsessão. Então é uma reunião mais especializada. Mas antes da gente prosseguir, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Clique também em gostei ou não gostei, dependendo do que você achar do vídeo. Bom, mas vamos continuar. Eu estava falando a respeito do dirigente, né, que alguns chamam dirigente das trevas, ou o companheiro que dirige organizações, que dirige colônias, né, nas regiões denominadas de umbral, ou regiões de sofrimento no plano espiritual. No interior, me reportei a essas regiões como sendo regiões transitórias, né? Não definitivas, e criadas pela nossa mente, pela nossa vivência, tanto de nós aqui no plano físico, como de seres no mundo espiritual. Correlacionado com o dirigente, né, dessas regiões, que não é comum eles comparecerem, os que comparecem são os subalternos deles, né? Tem aquele também, e aí eu vou falar por um motivo específico, que são denominados juízes. São aqueles que julgam, né? Eles se colocam na posição privilegiada de realizar julgamento a respeito tanto de encarnado como dos desencarnados. É óbvio que eles não têm esse direito, né? Mas eles se julgam e fazem isso, né, em relação principalmente aos desencarnados que estão na faixa de domínio deles. E há muitos anos atrás, na atividade mediúnica que nós participamos, compareceu um desses. E eu disse também que eles só comparecem quando o desenvolvimento de um processo por eles coordenado está falhando. E aí eles vão para pessoalmente entrar em contato com a equipe mediúnica. Aí vocês dizem, mas são vocês que realizam esse trabalho principalmente? Não, não somos nós, né? Nós auxiliamos o mundo espiritual superior a realizar a tarefa. Agora, obviamente, ele não tem acesso aos companheiros de nível superior. Então, onde é que eles vão tentar atuar para desmobilizar aquela ação? Nos encarnados, né? Então, é por isso que a gente deve estar se cuidando do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista da oração, da reformulação de pensamento, atitudes, emoções, etc., né? Para que desenvolvamos nossas defesas. É óbvio que o mundo espiritual amigo, eles auxiliam bastante nessa proteção, mas somos nós que determinamos a eficácia ou a regularidade, a manutenção desses processos protetores do plano espiritual superior. E definimos através do nosso comportamento, tanto interno, né, aquele que só a gente conhece, como também aquele das relações do dia a dia, ok? Nós com nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, com a vida de uma forma geral. Então, nessa ocasião que a gente estava irradiando até para um amigo nosso de Recife, né, ele morava em Recife na ocasião, e começaram a comparecer espíritos, a gente foi conversando, eles foram sendo auxiliados, foram sendo recolhidos, e mais ou menos um ano depois, porque toda a atividade com esse grupo espiritual demorou
mais ou menos um ano, talvez um pouco mais de um ano, veio o dirigente, né? Um dos dirigentes, porque não era somente ele, era um grupo de dirigentes que se autodenominavam juízes. Né? E aí este veio. E veio educado, polido, né? Mas ameaçando. Né? Na fala polida dele havia um tom de ameaça, porque ele se sentia ultrajado por aquilo que nós estávamos fazendo. Quem são vocês para fazerem o que fazem? Vocês não têm o direito de fazer isso, ele afirmava. Né? Bom, não vou relatar todo o caso, mesmo porque relatei em um outro vídeo. Oportunamente, dependendo do tema, voltarei e relatarei com mais detalhes. Ele foi auxiliado através do reencontro com uma filha dele, né, da última existência. Isso causou tamanho impacto emocional, porque ela era um dos espíritos subjugados na própria colônia que ele dirigia, e ele não sabia disso. Então aquilo causou tamanho impacto emocional que foi possível recolhê-lo, para que ele continuasse sendo ajudado. Então, ao mesmo tempo que ele era um dirigente, ele era também um juiz. Ele se considerava um juiz. Tem aqueles que são os executores das tarefas, né? Aqueles que recebem a missão de ou dirigir um grupo de espíritos que vão atuar sobre uma organização, né, sobre uma pessoa, uma família, ou sobre um movimento político, religioso, etc. Porque não pensem que isso não existe. Isso existe, sim. É que a maioria das pessoas nem sabe disso e levam a conta da ação do tal do demônio. Mas não, são seres como nós, que se encontram no mundo espiritual e do lado de lá continuam tentando exercer domínio. Um daqui que queria controlar, seja através da política, seja através do empresariado ou de outra forma, um grupo de pessoas ou até mesmo uma nação, muitas vezes, quando desencarna, são recebidos por aqueles que lhes são semelhantes. Né? E a morte não muda maneira de pensar, não muda nível moral. A pessoa, o indivíduo é recolhido, é levado para o local onde estes habitam e lá continua com sua própria maneira de pensar até o dia em que despertar. Um dia despertará. Né? Um dia despertará. Então veja bem, aquele companheiro ele foi recolhido. Né? Outros que compareceram na condição de executor também terminaram, pelo menos uma boa parte, não todos. Alguns vêm, a gente dialoga, ou pela nossa própria deficiência, ou pela condição do próprio espírito, né? Eles não modificam em nada. E, embora não consigam mais realizar o intento, porque o encarnado sobre o qual eles estão agindo começa a mudar, né? Ou por outro motivo, eles vão embora, mas não modificam em nada, continuam no local e na condição espiritual que os caracteriza e permanecem dessa forma. Vocês já pensaram em espíritos materialistas? Pois tem, que chegam na reunião, né, dizendo que nada além daquilo existe, que não existe plano espiritual superior, que não existem espíritos bons, que Deus não existe. Né? Agora, não tem como negar a realidade do mundo pós-mortem, porque, embora acreditando, enquanto no corpo físico, que nada existia depois da morte, foram surpreendidos pela continuação da vida, mas a maneira de pensar, eles
continuaram do mesmo jeito, sendo materialistas, né? E não acreditam. É interessante lembrei agora de um espírito que ele não conseguia enxergar o próprio corpo. Ele se sentia como uma folha levada pelo vento. Durante a vida física ele foi um materialista, quanto mais, né? Acreditava que depois da morte não existia absolutamente nada, e aí, depois da morte, ele percebeu-se pensando, mas só um pensamento, como se ele fosse só um pensamento. Então ele não enxergava nada, absolutamente nada dele, né? Nem corpo espiritual, coisa nenhuma. Então ele sentia e era um poeta, né? Ele falava através de versos e se sentia uma folha levada pelo vento, né? Esse companheiro ele foi recolhido, foi ajudado, né? E acredito que depois ele foi percebendo a si mesmo, percebendo o seu corpo espiritual e foi entrando na nova realidade de uma forma bem melhor, né? Porque obviamente Deus não nos abandona. Ele está sempre presente, buscando, através dos amigos que trabalham em nome dele, buscando auxiliar-nos a todos indistintamente, né? Porque vocês poderiam pensar, mas aí Deus se aborrece, fica com raiva dos tais obsessores. De jeito nenhum, não. Gente, raiva é atributo humano, não divino, né? É condição nossa, é emoção nossa. E é emoção que, digamos, ela tem a função protetiva, mas que com o passar do tempo fomos desvirtuando, né? À medida que a inteligência se desenvolveu em nossa condição humana. Mas Deus ama de forma semelhante a todos, seja a minhoca que está debaixo da terra ou nós, os seres humanos que nos consideramos bem mais evoluídos, ou os espíritos mais aperfeiçoados que possam existir no universo, né, que ele criou. Então, ama indistintamente. Então, ele não gosta mais de uns do que de outros, não vai destruir uns porque está prejudicando os outros, pelo contrário, né? Ele busca auxiliar todos para que todos despertem. Agora, compreender isso é um tanto complexo, né? Porque a ideia antiga, né, que Deus ama aqueles que fazem o bem, né? E aqueles que não fazem o bem serão enviados para o inferno, né? Este, volto a dizer, não existe, mas regiões de sofrimento nós as criamos, né? Como criamos aqui estados de sofrimento também, aqui no plano físico, né? E que nós gradativamente precisamos aprender a corrigi-los, né? Então, os espíritos, eles não modificam a maneira de pensar só porque se encontram no mundo espiritual. Isso leva tempo, muitas vezes, às vezes várias existências, até que a consciência desperte e realmente modifiquem, né? Então, são os tipos de espíritos, alguns deles. Nós temos, né, muitos desses espíritos que participam desses processos obsessivos, desses planejamentos, não tem um vínculo afetivo, emocional com aqueles que são objeto da perseguição, né? Não tem, eles apenas estão executando uma tarefa a pedido, né, normalmente de alguém que se sentiu prejudicado numa existência passada por aquele encarnado, né, ou desencarnado também, né, essa atuação. Agora, não pense que a ação deles é só sobre pessoas, não. É sobre grupos, né, os grupos que buscam promover o bem, os grupos que buscam promover o esclarecimento, né, a ampliação da consciência. Eles tentam dissolver. Porque quanto mais gente desperta, quanto mais gente tendo consciência
de que precisa e é importante se reeducarem interiormente, menos acesso eles terão às mentes, às emoções das quais eles se nutrem, né? E em outro vídeo eu vou conversar sobre esse aspecto, como é a nutrição dessa qualidade de espírito, não é? Porque os espíritos superiores, eles se nutrem do amor, eles se nutrem, né, das emanações do bem. Porque o espírito ele não come como nós comemos. Nós temos um corpo físico, esse corpo físico precisa de proteína, precisa de elementos minerais, de carboidratos, de açúcar, etc. Né? Mas os espíritos não têm um corpo físico, eles têm um corpo energético, né, que tem a forma humana temporariamente, enquanto eles estão nessa etapa da evolução. Depois não mais, né? São luzes ou são consciências luminosas. E a forma de nutrição é bem diferente da nossa. Ok? Então, gente, vamos ficar por aqui neste. No próximo ainda vou continuar. Por enquanto eu estou falando assim de uma forma bem simples, bem sucinta, e aí mais adiante a gente vai aprofundar um pouco mais, ok? Um grande abraço a todos.